A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. A paz do Senhor para vocês, queridos alunos da classe Júniores. Como é bom retornar e poder conversar com vocês baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse tesouro, que é a palavra de Deus. Lição de número 4 para vocês, classe dos juniores, e o título da lição: Onde aprendemos a palavra? Que palavra é essa? A palavra de Deus. Mas vamos orar antes. Soberano Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer por mais esta aula, pela vida de cada aluno, de cada aluna, de cada família, meu Senhor. Venha o Senhor a se agradar desse trabalho, nos ensinando cada vez mais através da tua gloriosa e poderosa palavra. Ensina-nos, ó Deus, a amar a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Muito bem. Hoje, como vocês puderam perceber, é a palavra de Deus, não é? Louvado seja o nome de Jesus, que vai ser o tema principal da aula de hoje. E nós já vamos, queridos, com a leitura do texto bíblico. Você pegou a sua lição? Lição dos juniores. Pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia, porque nós já vamos fazer a leitura do texto que é base da história de hoje, não é? Da lição de hoje. E o texto bíblico recomenda a gente ler segunda carta de Paulo a Timóteo. É isso mesmo. Paulo escreveu 2 cartas para o seu amigo chamado Timóteo, isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai saber mais alguns detalhes sobre esse amigo de Paulo, né, chamado Timóteo. Mas Paulo escreve para Timóteo, exatamente na segunda carta, capítulo de número 3, versículos, a partir do 14, louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu conferir, 14 até o 17. E eu estarei lendo já, a palavra de Deus, que diz assim: Tu, porém, isso é Paulo falando para Timóteo, tu também permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. O versículo 15: E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E ele continua, não é? Dizendo no versículo 16: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E ele finaliza esse capítulo 3 dizendo: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem, lemos a palavra de Deus e nós já vamos, não é, para o versículo que a gente tem como memorização. É isso mesmo, está aqui, ó, como painel, certo? Esse versículo está na carta também de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 9. E o que é que diz? Vamos ler comigo? Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. Olha só, Paulo, ele não somente ensinava a palavra, mas ele vivia a palavra. Vivia, professor? Como assim? É isso mesmo. A gente aprende a viver na vontade de Deus quando a gente lê a palavra. E qual é o lugar melhor para nós aprendermos a palavra de Deus? Na casa do Senhor, não é? Onde nós chamamos de
na igreja, não é? No templo, muito bem, é a casa do Senhor Jesus. Mas sempre lembrando, crianças, que vocês também é casa do Senhor Jesus. Cada um de vocês é casa do Senhor Jesus. Eu também sou morada de Deus. Tá certo? Muito bem. Então, Paulo, rapidamente, a gente vai trazer para vocês essa história de amizade de Paulo e Timóteo. Paulo, ele fez várias viagens missionárias, né? A Bíblia registra 3 viagens missionárias. Na segunda viagem, né, nós entendemos pela palavra de Deus que ele conheceu a Timóteo. E estava Paulo justamente com Silas. Lembra de Silas? Da prisão, que eles oraram, Paulo e Silas orou e louvou a Deus e houve um milagre. Isso mesmo. Então, Paulo estava na companhia de Silas. E diz a Bíblia que ele conheceu, ele passou na cidade que Timóteo morava. Listra era o nome da cidade. Como era o nome da cidade? Listra, isso mesmo. E diz a palavra de Deus que Paulo se agradou muito da forma como Timóteo se comportava. Sabe por quê? Porque Timóteo, desde quando era criança, ele cresceu ouvindo falar de Jesus. Por quê? Eunice, a sua mãe, era crente. A sua avó, Lloyd, crente também. Olha que maravilha. Como é bom a gente estar no meio de uma família que nos ensina a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E por que nós temos, professor, que aprender da palavra de Deus? Por quê? Porque ela tem ensinamentos. Ela nos ensina como andar, nos ensina como falar. E no falar de Timóteo, aí Paulo te agradou. Aí sabe o que Paulo fez? Timóteo, você quer vir com a gente? A gente vai pregar o Evangelho. Olha que coisa linda. A gente vai pregar o Evangelho. Você quer vir com a gente? Estava ele e Silas. Aí Timóteo foi em casa, não é? Comunicou que ia viajar e acompanhou Paulo e Silas. E Timóteo se tornou um obreiro, né, bem arrumado. Como assim? Ele sabia manusear, sabia pregar a palavra de Deus. E com certeza muitas vidas foram alcançadas através de Timóteo. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, a gente ouviu ainda há pouco que Paulo estava orientando a Timóteo. Por quê? Porque Timóteo se tornou pastor. Olha que maravilha! Como é bom ler a Bíblia, porque Deus vai nos ensinando e a gente vai ensinando a outras pessoas. E assim o reino de Deus vai aumentando. Você quer ser um pregador da palavra? Uma pregadora? Esther, você quer ser uma pregadora da palavra de Deus? É bom que nós tenhamos esse amor pela palavra. Porque quando a gente ama a Bíblia, aí Deus se agrada. Não é? Muito bem. E outra coisa que tem muita gente precisando ouvir os conselhos de Deus. Então, Timóteo, querido, se tornou pastor. Sabe de que cidade? De Éfeso. Então, Timóteo teve toda a orientação, né, de Paulo, né, andou com Silas também, e Paulo amava muito a Timóteo. Aí ele escreveu 2 cartas para aconselhar a Paulo. Por quê? Porque ele ouviu comentários de que o povo de Éfeso, a igreja, estava meio assim, sabe? Querendo fazer alguma confusão, não entendendo direito as coisas. Aí Paulo soube, aí mandou uma carta, inclusive essa segunda carta para Timóteo. E ele vai orientando: Timóteo, você sabe o que você aprendeu. Você sabe o que você aprendeu. E com quem você aprendeu. Ou seja, Paulo estava dizendo: Timóteo, você aprendeu comigo a amar a Deus, a respeitar a palavra, a orientar as pessoas pela palavra. Foi isso que Paulo disse para Timóteo, para que ele fosse ajudado nessa orientação e pudesse vencer aquela situação que estava acontecendo ali na igreja em Éfeso. Aí vocês perceberam como é bom a gente aprender da palavra de Deus? Sim, aprender da palavra de Deus. Aí vocês estão vendo aqui a figura, né, de um garoto coroado. Lembram de Josias? Muito bem. Desde criança ele foi, né, coroado rei.
E observe que na época havia muita dificuldade no reinado. Por quê? Olha, porque foi percebido que o templo não estava bem tratado. A palavra de Deus não era lida. O quê? A palavra de Deus não era lida? Isso mesmo. Aí, de repente, não é? Deus usando o rei, não é? Fez com que fosse reestruturadas as paredes do templo. E sabe o que foi que eles encontraram? Deixa eu mostrar aqui rapidinho, olha. Eles encontraram a palavra de Deus, ó. Eles encontraram, na limpeza e na arrumação que fizeram do templo, encontraram que a palavra de Deus estava lá abandonada. Por isso que estava havendo muita confusão, porque a palavra de Deus é mandamento, é orientação, muito bem, é orientação. Quem se orienta através da palavra de Deus, se dá bem, é feliz. Não é? A Bíblia diz que é bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve o quê? A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Então, olha, a situação mudou depois que a palavra de Deus foi encontrada. E olha, ela passou a ser lida. Olha que maravilha, né? A Bíblia na época do rei não era diferente, era em forma de rolos, né? Mas era o mandamento do Senhor. Então, a palavra de Deus sempre foi importante. Tá? A palavra de Deus, ela sempre foi importante. É por isso que no Salmo de número 119, ele é grande, né? O Salmo 119, ele é grande. Mas tem toda uma referência, ou seja, sempre ele fala do valor que tem a palavra de Deus. Aí o salmista, ele diz, escondi a tua palavra. Escondi a tua palavra onde? No meu coração. Isso é o salmista dizendo, Salmo 119. Para eu não pecar contra ti. Aí o outro salmista ele vai dizer, olha, no Salmo 119, ele vai dizer o seguinte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você está entendendo a importância, o valor da palavra de Deus? É por isso que o rei Davi, antes de ser coroado, ele era amante das coisas de Deus. Ele amava a palavra de Deus. Não só a palavra, ele amava estar na casa de Deus. Por quê? Porque ali o rei também aprendia. Então nós temos exemplos pela Bíblia de como é bom aprender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Vocês percebem que no templo, não é? Nós ficamos de pé quando o pastor vai fazer a leitura da palavra? Sim. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é muito importante. Ela tem um valor muito grande para a vida da gente. Então que a gente possa continuar valorizando a Bíblia. Valorizando a Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando a gente fala palavra, a gente está dizendo Jesus. Porque Jesus é o verbo que se fez carne, aí habitou entre a gente, não é? Então Jesus é a palavra. Se eu digo que amo a Jesus, eu estou dizendo, eu amo a palavra. E a gente vai, repetir o versículo para a gente não esquecer. Ponham em prática. O que é colocar em prática? Fazer sempre. Então eu não posso ler a Bíblia só quando estou na igreja. Não. Quando eu acordar, vou colocar isso como prática. Quando eu acordar, vou ler um versículo na Bíblia. Que tal criança fazer isso, não é? Deus vai se agradar. Antes de ir para a escola, por exemplo, agora, né, as aulas estão, né, de uma maneira diferente, né, vocês não estão indo para a sala de aula, né, o material às vezes pode estar chegando na sua casa, não sei, né? Mas observe, mesmo antes de fazer a tarefinha à distância, diga que eu vou ler a palavra de Deus, porque o salmista disse que guardou ela no seu coração. E faz diferença quando a gente guarda a palavra de Deus no coração. Então vamos lá. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. De quem? Paulo está dizendo, de mim. Tanto com as minhas palavras como com as minhas
ações. Filipenses 4, 9. É muito importante isso, o que Paulo fala, né? Pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. O que é, professor, que eu posso encontrar, não é, como orientação na palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é ensinada para que a gente entenda que Deus é o Criador de todas, muito bem, todas as coisas, né? Que Deus amou o mundo de uma maneira que ninguém consegue explicar. Ou seja, Ele me amou, Ele me ama, Ele amou vocês, crianças, Ele ama vocês. O que mais eu posso entender? Que se eu guardar a palavra de Deus no coração, o Senhor me dará livramento. Eu saberei o que vou falar, porque tenho a palavra de Deus no coração. Quando eu tenho a palavra de Deus no coração, palavrão não entra. Sabe por quê? Porque o meu coração está ocupado com a palavra de Deus. Se vier alguma malcriação para eu fazer, ou querer fazer, aí eu já não faço. Porque quando eu penso em fazer, aí a palavra fala. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, Deus te ama. Estão entendendo? O valor de ter a palavra do Senhor no coração. Então, que nós possamos, a partir desta aula, não é, valorizar mais a Bíblia. Lembra do reinado dele? Que ninguém estava dando importância à palavra? Não, mas Deus usou ele, usou o sacerdote, e aí a palavra voltou a ser valorizada, certo? Então, que nós possamos valorizar, dar valor à palavra de Deus. Este é o assunto da aula de hoje. Tá certo? Como a cantora Cassiane, né, transmite nesse hino que eu comecei a aula cantando, né? A tua palavra escondi onde? No meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Isso é Bíblia, né? Ela pegou um verso do livro dos Salmos e colocou nessa canção. E Deus se agrada disso. Então, que Deus continue se agradando de você. Ame a Bíblia, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Agora, só uma dica para você, uma orientação. Quando você for ler a palavra, ore. Diga assim: Jesus, eu quero aprender e guardar a tua palavra no meu coração. Já fez a sua oração? Aí você lê um versículo. Sabe qual é um livro bom para você ler? É o livro dos Salmos. Não é? O livro dos Salmos. Eu estou falando em livro dos Salmos, você já está lembrando aí. Salmo de número 20 Isso, Salmo de número 23. Toda criança já tem em mente o Salmo de número 23, que mostra que o Senhor é o nosso pastor. Olha como é bom a gente ler a palavra. Então, na casa de Deus é um lugar bom para a gente aprender da Bíblia. E quem pode, professor, ensinar a Bíblia para a gente? Talvez crianças vocês estejam pensando assim: pastor pode ensinar a palavra, o seu pai, a sua mãe pode ensinar a palavra, o seu professor da escola bíblica pode lhe ensinar a palavra de Deus. E o Espírito Santo é que é mestre, né? Para ir lhe orientando, lhe ajudando. Então, que você possa continuar, não é? Que você possa continuar valorizando a Bíblia Sagrada. É a lição de hoje, tá certo? E eu quero só ver com você rapidinho essa questão da atividade, não é? Da atividade da lição de hoje. Na primeira questão, né, tem os 7 erros. Você conseguiu descobrir? Não deixe de fazer o exercício, tá? São 7 erros encontrados nessas duas figuras, tá certo? Eu espero que você tenha encontrado. Nós temos na segunda questão, você associar, né? Nós temos aí em círculos, versículos, né? Nos círculos nós temos versículos, e você vai relacionar com o texto bíblico. Então, o primeiro vai estar relacionado com a segunda referência bíblica, ou seja, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Está onde isso? Aos Filipenses 4:11. Faça uma ligação, né? Pegue o seu lápis e faça essa ligação. E o segundo círculo está relacionado com o Salmo 119, que diz o quê? Dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. É a palavra de Deus, né? E o último, 1 Coríntios 14:3, aliás, 31, a parte B, que é para que todos aprendam e fiquem animados.
confirmados, não é? Muito bem. E nós temos na questão 3, você completar. Eu faço questão de ouvir você falar agora como você vai completar essa questão. Letra A. Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e sua missão era fazer o quê? Amigos, discípulos, inimigos, discípulos. Acertou, muito bem. Então você escreva aí a palavra discípulos. Letra B. Ser um cristão é quando alguém segue e é parecido com ele. Ser cristão é seguir a quem? Cristão. Seguir a Cristo. Muito bem. Escreva aí a palavra Cristo. Letra C. Timóteo viu seu discipulador sofrer. O que foi que Timóteo viu Paulo sofrer? Perseguição. Muito bem. Perseguição. Letra D. Ele disse que podia imitá-lo porque ele a Cristo. O que era que Paulo fazia também? Ele imitava a Cristo. E a última questão, é a letra E, diz o seguinte: esse ensino daria direção a Timóteo para realizar obras na igreja. Boas obras ou mais obras? A Bíblia Sagrada nos ensina a realizar boas ou mais obras? Muito bem, boas obras. E assim a gente encerra a aula de hoje. Parabéns para você, né, pelo exercício. Né? Se você não teve o tempo ainda de completar, não saia do exercício não. Nós vamos orar, encerrando a aula, e você continua, né, com essa atividade. E no próximo encontro, né, nós já estaremos vendo uma outra situação de importância, né, que a gente tem que fazer na casa de Deus, trabalhar. Nós chamamos de serviço. Quais são os serviços que eu posso desenvolver na casa do Senhor Jesus? É muito interessante essa lição. Não deixe de acompanhar através do próximo vídeo e da próxima aula. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai fiel, Pai verdadeiro, nós queremos em Jesus Cristo te agradecer por estes minutos, por esta aula, Deus, pela minha vida, pela salvação, Deus, pela convicção dos pecados perdoados, Deus, por conhecer a Tua palavra, amar a Bíblia Sagrada, Pai, respeitar a Tua palavra. Eu te louvo por isso. Pai, também te apresento e te louvo por cada criança matriculada na classe dos juniores. Pai amado, continue dando crescimento espiritual e bom físico a estas crianças. Pai amado, as suas famílias, em nome de Jesus, a minha família também, e a tua grande família que é a igreja do Senhor Jesus. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula.